Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é Ale Gil da Wake 2026, primeiro podcast no ar. E para variar, sempre uma personalidade super legal para a gente falar um pouquinho de tendências, do que tá para acontecer e, obviamente, começar o ano com o que a gente viu de NRF. Estou aqui com o Richard Stad, que é CEO da Aramis. Richard, baita prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por tudo. E eu queria já emendar a pergunta que eu te fiz agora. Tá empolgado pro ano? Prazer estar aqui com você, gravando hoje. Primeira da temporada, é importante começar com o pé direito já. Então, estamos aqui. Resposta que eu te dei aqui, off, antes de começar. Ponto 1, eu estou sempre empolgado. É minha natureza. Ponto 2, a minha teoria é: tem muito ruído para fora. A gente está há um ano com muitos ruídos. Sim. Brasil, fora, não vamos entrar em temas complexos, mas já é um ano com muita complexidade, muitos ruídos. E minha teoria simples de vida é: quando o ruído é para todo mundo, não é meu, eu olho para dentro. Então, a gente montou um orçamento para 26, para crescer 25% de novo. Quer dizer, Legal. É um pace intenso de crescimento. E eu olhei muito para as oportunidades da companhia para poder manter esse crescimento, governança, AI, tecnologia, já fala bastante coisa aqui para a gente destrinchar melhor essa visão de crescimento. Então eu estou empolgado. Eu acho que a gente tem várias variáveis complexas, feriados, Copa, eleição. Ao mesmo tempo, eu acho que tem muita oportunidade. Acho que é um ano que vai ter consumo no Brasil, não tem como... vai ter chuva também, mais um elemento dos ruídos. Ao mesmo tempo, eu acho que tem muita oportunidade, vai ter consumo nesse ano, acho que tem um desafio de 27 para a gente debater, se for o caso, depois. Mas olhando para 26, eu olho um ano de oportunidade, sim, e muita evolução em governança, canais, marcas, para poder puxar esse crescimento. Fizemos um planejamento robusto para 26, e agora acho que é questão de execução, disciplina, foco, para poder entregar o que a gente desenhou. Entregando bem, acho que mais um ano de musculatura na organização para poder continuar com esse crescimento que a gente vem entregando desde a pandemia, que a gente reposicionou todo o negócio, muito pela dor, acho que pelo desafio, que trouxe uma grande oportunidade. E agora a gente está nessa curva de crescimento e reinventando a companhia todo ano. Boa. Não, eu penso com você, assim, ó, quando tem ruído para todo mundo, se você olhar para dentro e fazer melhor que todo mundo, cara... Tem minha teoria? Tem ruído, tem problemas. Aí eu falo, olha, turma, quando olha o market share masculino AB1, nosso sellout ainda, com multimarca, com franquia, eu devo estar com 7% de share do mercado. Eu falei, queridos, tem muito. E quando a gente não tem 30, 40, 50, desculpa, olha para dentro, tem muita oportunidade de fazer melhor, e é isso que a gente tem encontrado na organização, e por isso a gente mantém esse crescimento de 20, 25% ao ano. Então é isso, acho que é olhar para o mercado, olhar para a oportunidade, olhar para dentro. É um ano de muita eficiência, sim. Vamos falar de eficiência nesse podcast, mas também é um ano de expansão. Tem oportunidade, quando todo mundo freia por qualquer realidade, nós temos uma oportunidade com inteligência de você acelerar. E nessas horas você ganha share de mercado. Quando o mercado tá bom, que é bom, tá bom para todo mundo. Sim. Qual o problema? Raramente ele tá muito bom nos últimos 10 anos. Essa é a verdade. E mesmo assim a gente manteve o crescimento. Porque acho que com visão, foco e disciplina, acho que pé no chão que é importante, tem oportunidade. E se o mercado for cíclico, uma hora voltar, e esperamos que volte em breve, quem construiu nos anos difíceis tem uma oportunidade de surfar uma onda maior na retomada. E essa foi minha visão há 19 anos na Aramis e há 12 anos na presidência fazendo isso. Legal. Antes da gente falar um pouquinho de tendência, eficiência, o que a gente viu lá em Nova York, queria que você, assim, acho que nunca é demais pedir, você já deve ter contado essa história pelo menos umas 3.860 vezes, mas, cara, assim, é invejável o reposicionamento que vocês fizeram, a transformação que vocês trabalharam durante anos para a marca e como a marca tem se despontado, como você disse, classe A premium de moda masculina. Conta um pouquinho como é que foi esse processo e para onde vocês estão indo. Acho que é importante para a gente dar um pouco de contexto para o que a gente vai falar depois. Eu não vou lá pro passado não, tá? Tá bom. Eu vou mais pro, talvez, pandemia futuro. Fechado. Pandemia aprende futuro, talvez. Que o passado aí eu vou falar um tempo contando história. Boa. Eu vou para a realidade. Empresa de 14 a 2019, consumi a presidência, a gente tinha um crescimento médio de 14% ao ano. Aí nas minhas palestras eu falo, isso é bom ou isso é ruim? Mas eu falo, é bom, pô. Difícil crescer 14% ao ano, né?
Falei, mas é ruim. E eu vou explicar o porquê. Quando você cresce 14% com consistência, raramente você pivota um negócio que tem consistência, vai muito gradual. Sim. O plano gradual é que não é percebido. Quando veio a pandemia, lá em 20, a gente era muito reconhecido por alfaiataria. Mas a minha venda de alfaiataria pré-pandemia era só 15% da minha receita. Só. Tá. A camisaria era 35%. Ou seja, metade da minha venda não ia ter mais. Falei, tô com um problemão. 2, o meu digital, tanto marketing, digital, e-commerce, era muito ruim. Como eu tinha um físico muito bom, o e-commerce estava muito devagar e meio que foi indo. E aí quando a água baixou, aí você descobre as suas reais fragilidades. Uhum. E eu me peguei num momento, num mês, nosso faturamento caiu de 93%, outro mês 85%, outro mês 75%, de repente dando 12 milhões de prejuízo. E isso te choca como qualquer empreendedor, né? Quando eu assumi a presidência, com meus 29 anos, uma das minhas metas era não quebrar. Falei, porra, acho que essa meta eu tô com um problema de bater agora. E aí, eu montei um grupo de WhatsApp com mais 5 varejistas, e a verdade é que foi a primeira vez em muitos anos que eu me senti atrás. Atrás do marketing, atrás do digital, atrás do e-commerce, atrás de um vendedor usando código, atrás. E doeu. A verdade é que doeu. E eu lembro de olhar no espelho, e eu falo que todo mundo tem um dia D, né? Aquele dia que te muda. E falar, cara, vamos ser realistas? Essa é a nossa verdade. Tô com um problema, maior que meus concorrentes ou pessoas que eu admiro. Você tem 6 meses para virar essa empresa, entregar EBITDA positivo e sentir bem nessa sala. Como? Eu não tinha a menor ideia que eu ia fazer, mas eu saí mexendo em tudo. Eu mudei logo, posicionamento, sortimento, comunicação, layout de loja e tinha que convencer meu time que o negócio que crescia com consistência ia ter que ser pivotado para um novo modelo. E aí foi assim, um caos. Porque você pega um negócio com tudo fechado e ter que pivotar e apertar um botão e começar de novo, não é trivial. Não é que eu estou rodando a companhia, apertando alguns botões e testando. Não tinha teste, tinha que fazer. Mas eu tinha uma visão. Eu tinha uma visão que tinha um espaço que eu chamei de casual sofisticado, que bebia do nosso reconhecimento por qualidade e caimento, mas o mundo ia casualizar. Ponto 2, eu entendi que o meu preço médio do que eu mais vendia, ninguém ia comprar. E se eu ficasse no preço médio que eu operava outras categorias, eu nunca ia chegar no meu faturamento de volta. Então eu tinha que reposicionar a marca para um diagonal, ou seja, eu tinha que subir o preço e casualizar ao mesmo tempo. E aí é um jogo muito complexo, porque tem que ter valor percebido. Sim. Foi que a gente mudou para esse casual sofisticado. E eu brinco que a Zenha fez em 21 e a Hugoboss fez em 22. A gente é um pouquinho menor, a gente foi um pouquinho mais ágil, mas foi a mesma mentalidade. Isso fez a empresa sair de um crescimento de 14% para um crescimento de 20% a 25% ao ano. E aí depois eu tive a visão de, primeiro, criar a primeira plataforma de lifestyle dos homens, ou seja, um business de 6 a 8 marcas de lifestyle dos homens, como visão. E a segunda minha macrovisão é montar a primeira fashion tech brasileira, onde dados para jornada e dados para eficiência. E essa é a grande macrovisão que a gente quer fazer. Então, esse ano de 2026, nosso desafio é bater 1 bi de faturamento, então foi um crescimento muito relevante. Depois, a gente começou a lançar marcas para aprender a fazer o modelo. Então, eu cheguei num bate-papo com um amigo meu, eu tenho uma empresa de 10 bi. Eu falei, como você fez? Ele falou, Rick, pega 3 coisas, você faz melhor que todo mundo e acha ativo que essas 3 coisas sejam um diferencial competitivo. Eu entendi, tá bom? Fui pensar. Aí eu cheguei em 5 pilares. 3 é a mentalidade dele e 2 foram meus pilares estruturantes para fazer acontecer. Então eu falei, ok, vou testar. Então, o que eu acho que eu tenho de diferencial competitivo? Pelo tamanho que a gente tem hoje em dia, eu falei, o meu fornecimento Brasil internacional, qualidade de fornecedores que eu tenho, é um pouco acima da média pelo tamanho. Tá bom. 2, distribuição. São 140 lojas e 1.030 multimarcas só de vestuário. 3, base de clientes. Quase 600 mil clientes ativos na base que compraram nos últimos 12 meses. Higienizados, estruturados. Falei, se eu lançar uma marca do zero, usando meu sourcing, minha distribuição, minha base de clientes, será que eu consigo escalar negócios? Para escalar negócios, o que eu preciso construir? 4, governança. Fiquei 2 anos estudando governança. Como montar um negócio de uma marca para um business de várias marcas, com modelos de agilidade, criando vários elementos de várias metodologias para a nossa estrutura. Então a gente tem na área que chama talento e transformação, dentro dela tem o Ways of Working, que é governança. Como a gente constrói a governança para um business que não é mais uma marca, é um business de várias marcas. E o quinto,
tecnologia. Como a gente construir uma plataforma de dados que escale negócios usando essa estrutura. A Urban está no 2º ano dela oficial, com estrutura, modelinho e trabalhando. Indo bem pra caramba, né? Fazendo 75 milhões esse ano. Legal pra caramba. Então, a área de novos negócios, que é a Urban, que a gente lançou final de 22, mas acho que foi 24 que a gente azeitou a casa. Next, que é a nossa marca infantil que eu lancei em agosto agora com a turma. Então, nova. E Calçados, que é uma vertical que eu licenciava, a gente trouxe como uma vertical de negócio. Do 1 bi desse ano, 211 vem de novos negócios, que não existiam na companhia há um ano e pouco atrás. Então, a visão que a gente se colocou é, vamos validar a mentalidade que esses pilares estruturantes constroem ativos bons organicamente. Futuramente, vamos ver como vai ser 26, eleição 27. Vamos fazer uma aquisição para ver se esses pilares também funcionam num business que já existe, mas usando isso como um diferencial competitivo? Vamos validar. Validou o modelo, é questão de escolher territórios, marcas orgânicas e inorgânicas para construir essa plataforma até 2030 com 6 a 8 marcas, que é a visão que a gente se colocou como desafio da companhia. E o legal é quando você tem um plano tão audacioso, te faz entender que o que te levou até aqui não é te levar para o futuro. Ou seja, esse 1 bi que a gente vai fazer esse ano é a máquina sendo estruturada para a visão maluca de 2030, que é fazer 3 bi de faturamento. E eu sei que para levar lá, a esse tamanho, a esse modelo, eu tinha que reconstruir meu negócio de novo. Mas eu aprendi que reconstruindo bem é fácil, reconstruindo mal é difícil. Então as perguntas difíceis têm que ser feitas quando você vai bem. Você tem liberdade para questionar, testar, reconstruir a companhia para o que você tem de visão de futuro. Então, passando um pouquinho rápido a história e chegando mais presente e futuro para a gente ter um bate-papo mais produtivo, não só da história, mas de aplicativo, como aplicar isso na prática, que acho que vai ser legal esse debate juntos, é onde a gente está hoje e para onde a gente vai levar a companhia nos próximos 5 anos. Os pilares que você construiu, você está confortável que vão te levar para esses 3 bi? Eu acredito que sim. Legal. E aí, entre os pilares, visão e execução, que no final é o grande diferencial, eu entendo que sim. Legal. Agora, tem que ter humildade intelectual de tá errado, se tá errado, corrige. E tá tudo bem corrigir. Eu errei na Urban. Quando lancei a Urban lá em 2022, era Urban Performance. Tá. Depois de 1 ano e meio, me perguntavam, e aí, Rick, como tá a sua marca de esporte? Eu falei, se eu tivesse uma, talvez bom. Como eu não tenho, não sei. Ou seja, não entenderam o que eu queria fazer. O que você faz? Mas a marca tem 1 ano e meio. Faz de novo. A gente fez a marca inteira. Aí comprei a palavra Urban. Tirei performance, senão tava dando um problema. Reposicionei a marca. Fizemos uma loja nova. Testamos de novo. Escalamos o negócio. Validamos o negócio. Esse ano são 8 lojas da Urban para escalar. Então eu acho que se você tem a mentalidade de ser inovador, de testar coisas novas, mas ter humildade de corrigir os seus erros e agilidade de perceber e achar o caminho, hoje são meus 5 pilares. Amanhã pode ser 4, amanhã pode ser 6. Possa aparecer mais uma coisa que vai ser um elemento importante para nossa visão. Mas por hora, foi o que a gente construiu como visão, e agora estratégia, e agora execução, para validar o modelo, como a gente está construindo, e assim poder escalar para o que até hoje no mundo não foi feito. Não existe uma House of Brands no universo dos homens. Não existe mesmo. E quando eu faço roadshow, mercado, porque você está perto do mercado, né? Mas, Rick, quem no mundo fez? Eu falei, ninguém. Ah, então não dá. Eu falei, não é que não dá. Ninguém fez. É diferente. Eu vou mostrar que dá. Porque são os pilares que eu entendi que eu consigo escalar negócios usando a minha estrutura. Legal. Então, eu olhando, ouvindo você falar, na verdade, até olhando o que você tem feito, né, acompanhando de perto, acho que tem uma máxima que eu gosto muito, que é melhor errar rápido do que acertar lento. Né? Uhum. E acho que essa transformação, olhar o que está acontecendo, remodelar o negócio, testar a marca, né? A Urban nasceu com Urban Performance, mas depois nasceu dentro com Corner, dentro da loja, aí depois você pivotou para uma marca. Super legal essa história, acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Sim. Me conta um pouquinho, aí voltando pro assunto que a gente de fato veio falar, me conta um pouquinho o que você viu na NRF, né? Um evento super importante, emblemático para o varejo, acho que acho que nada ultra, super transformador, acho que é sempre uma continuidade do que acontece, acho que o Ricos também são os contatos que se fazem lá, mas esse ano
eu brinco que assim, não é que apareceu o AI, né, mas assim, tudo era AI, né? Sim. Dos 460 stands, 580 eram de AI ali. Me conta o que você viu e vamos falar um pouquinho disso. Então, primeiro, eu divido a NRF em 3 pilares. Um é conteúdo, é um terço só, vamos ser realistas. Um terço, pra mim, é networking, trocar ideia, conhecer gente legal, que a gente já conhece, mas tá lá, e sai pra almoçar, sai pra jantar, pessoas novas. Então, acho que uma parte é essa. E a terceira é a parte de experiência, ir nas lojas, empresa de tecnologia. Quer dizer, se você quebrar isso em 3 grandes blocos e pilares, eu acho que faz mais sentido ainda uma NRF do que se eu vou apenas pelo conteúdo, talvez você vai se frustrar um pouco, porque conteúdo não falta. Mas quando você coloca os 3 elementos numa viagem, eu acho que gera muito valor. O que eu vou chamar a atenção para mim de 25 para 26 de mudança, que eu fui em 25 era sobre AI, mas ninguém sabia o que fazer com AI. A verdade 25 foi todo mundo falando de AI, mas você não pegava um caso prático, funcional, de impacto ou eficiência ou melhoria de jornada. Já 26, em um ano, aí sim eu percebi uma evolução importante. Então acho que o primeiro ponto que me chamou a atenção. Quando a gente fala de AI, que foi o grande tema, como você brincou dos stands, né? Mais empresas do que stands, e é verdade, a gente não tem stand, mas tá lá vendendo o cartãozinho, então é uma verdade. Eu percebi que tem 2 grandes caminhos. O primeiro, no luxo, eu percebi falaram muito de AI por dentro. Ou seja, deixando a jornada com o cliente mais fluida, sem perceber que tem o AI na frente sendo operado. Que aí eu acho que o luxo vem para esse lugar de colaboração, de pertencimento, de jornada mais personalizada. Então eu percebi muito, até a LVMH falando muito do AI embutido na jornada sem perceber. Que eu acho interessante, porque no final o luxo é sobre storytelling. Total. Se você tirar a conexão do storytelling do luxo, fica um produto. O produto é caro. Sem valor percebido. Então eu achei interessante o luxo trabalhar muito como AI escondido na jornada para melhorar a experiência. Achei interessante. Depois eu vi uma coisa que eu gosto e eu tenho vontade de construir, está no nosso roadmap, porque a gente está lançando os aplicativos próprios. Nada contra quem existe de prateleira, mas a gente entendeu que a nossa jornada, com a nossa visão, com o nosso roadmap de conexão, poderia ser um diferencial competitivo. E o tamanho que a gente está hoje, eu brinco, eu não sou tão grandão assim, nem tão pequeno, ou seja, tem um tamanho ideal para ser inovador e testar. Lógico. E se eu errar alguns milhõezinhos aí, vai doer, mas vou tentar. Mas é a minha visão. Tem gente que tem o meu tamanho e prefere sair em caminhos diferentes. E acho que não tem certo e errado, tem escolhas. A segunda que eu gostei muito é aquele... Você viu da Ralph Lauren lá, da Microsoft com a Ralph Lauren, a apresentação? Não, essa eu não vi. Eu gostei dessa. Eu vi da LVMH, mas eu não vi da... eu gostei dessa porque eles criaram dentro do aplicativo Ask Ralph, que é o Ralph Lauren. Então o modelo, na minha opinião, deve ser um SLM básico, na minha opinião, que pega muito do comportamental do Ralph Lauren, dando dicas de como se vestir, como usar a roupa no aplicativo para criar uma conexão do Ask Ralph, usando um modelo de SLM para poder trazer uma conversação mais maneira, junto com a Microsoft. E eu acredito muito que tem um lugar de você criar o seu próprio modelo por cima dos seus dados para a sua jornada, usando os grandes LLMs, que eu acho que tem uma jornada aqui que eu tenho estudado e não é tão complexa assim de você construir um diferencial conversacional. Me chamou a atenção, estamos olhando também para isso. Aí tem o viés oposto, que é a deficiência. Ouvimos muito falar de usar AI para trazer eficiência para a organização. Que a gente também tem trabalhado bastante hoje em dia na Aramis Inc. como estratégia. E a eficiência veio muito lugar do... Primeiro, acho que qual é a teoria, né? Primeiro você tem que construir bons processos, senão o AI vai dar ruim. Tem que automatizar os processos, depois tem que extinguir os processos, porque os agentes vão fazer isso por você. Essa acho que é a jornada básica, não tão básica, mas que eu tenho percebido. E eu vi muito um olhar de eficiência, muito um olhar para a jornada do consumidor. Até o do Walmart, foi bem interessante também a apresentação do Walmart, falando da jornada do consumidor usando AI. Então eu entendi esses 3 grandes blocos assim, onde o AI foi a força motriz das apresentações, e também vi muito um volta de olhar para a experiência nas lojas.
No momento onde jornada de dados, tecnologia ganhou tanta atração, me chamou a atenção positiva, que eu sempre acreditei nisso, que a loja volta a ser um ponto de experiência importante, de conexão com o consumidor. Sim. E a gente viu muitas lojas, assim, bem legais, assim, marcas bem interessantes, revolucionando bastante a experiência da jornada do cliente, usando o físico como algo importante, que eu sempre acreditei. Sendo que eu sou um cara que invisto em lojas constantemente, porque eu acho que tem um ativo muito grande. O segredo, na minha humilde opinião, é você conectar o físico e o digital numa jornada cada vez mais integrada. Isso faz o famoso LTV, né? Que é quanto o cliente compra no ano. No nosso caso, o cliente compra em 2 canais simultâneos. Sim. Tem um LTV 2,5 vezes maior que de um canal só. Porque aumenta a frequência. Se é no físico ou digital ou no aplicativo, importa. Mas importa se o cliente está comprando com a gente na nossa jornada. E é isso que eu tenho reparado. Então, sei lá, 3 blocos que me chamaram a atenção na prática de casos, usando o AI para eficiência, para jornada, para conversacional, para experiência. Então, acho que são 3 que me chamam a atenção. O que chamou a atenção mais para você? Cara, assim, eu concordo muito especialmente com a primeira parte da sua fala, que para mim cada vez mais as marcas vão ter um papel importante nessa nova fase do varejo, né? Eu acho que é um pouco do que você falou. Na minha cabeça, os produtos, eu não vou dizer que estão pasteurizados ou comoditizados, mas se você não agrega uma história por trás dele, um propósito por trás dele, eventualmente alguns deles ficam mais caros do que eles de fato são, né? E aí eu acho que as marcas têm esse papel cada vez mais de consolidar essa relação entre o consumidor e o produto. E inteligência artificial vem para tirar eventualmente a fricção e aumentar a experiência, né? Então, o que você disse de que as lojas vão ter cada vez mais experiência e de que a inteligência artificial vai apoiar a construção de produto ou eventualmente entender melhor quem é o seu consumidor para poder atender melhor as expectativas, para mim tem todo sentido. O que eu senti, primeiro, assim, eu olhando para o varejo americano e o varejo brasileiro, eu acho que eles têm na média, uma preocupação maior com a execução, a implementação e execução do que a gente tem aqui. Acho que às vezes a gente fica muito num hype de coisas que são mais hype do que resultado, e eles estão muito mais olhando o quanto isso na prática vai trazer de um resultado operacional importante para eles, né? Poucas marcas, vocês são referência nisso, mas algumas outras, esse grupinho de WhatsApp que eu sei que você tem aí, tinha? São pessoas que estão antenados com o que está acontecendo. Mas eu vejo ainda uma procura maior lá para olhar a eficiência, né? Buscar sortimento correto, precificação correta. Eu vi muita gente trabalhando precificação dinâmica, usando inteligência artificial, sei lá, R$10 a mais, ou $10 a mais, ou $5 a mais numa região, num produto específico. Eventualmente ele não é percebido para o consumidor, mas pode ser importante no aumento para a margem. É super importante para a margem. Eu acho que tem modelos do que a gente tem chamado de e-commerce agêntico, né? Que eu acredito que vão se tornar mais um canal dentro desses múltiplos canais, né? Tem a loja própria, tem o e-commerce, tem a loja física, tem o marketplace, e eventualmente a gente vai ter um outro canal nesse processo como um todo. A história do Google que lançou lá o protocolo UCP, novo, exato, é exatamente isso. Exato. Mas eu acho que ele não vai funcionar se o próprio varejista não tiver os dados estruturados, né? Com certeza. Então, é uma jornada. É uma jornada a ser construída. Eu sempre brinco que mais do que os dados estarem lá, eles precisam estar disponíveis, né? Porque se o dado não estiver estruturado, disponível e atualizado, ou a gente começa a delirar, né? Alucinar, no caso, né? Um exemplo prático. Tá bem aberto aqui. Eu estou questionando muito o cruzamento de dados para mapear a jornada, a safra de cliente, churn, tem muito dado. Sim. E quando você vai tentar montar um modelo, mesmo no Databricks, você quer inventar os relatórios, é humanamente impossível cruzar tantos dados complexos para criar hipóteses estruturadas. Sim. Humanamente impossível. Porque é muito dado. Então, eu estava hoje em reunião com o meu time de canais e growth, e a gente estava debatendo um dashboard que a gente montou, com vários cruzamentos de dados, mas é um dashboard. Aí eu estava lá ouvindo, eu falei, muito bom. Aí cheguei pro meu cara de negócios digitais, falei, querido,
Porque eu não estou usando o LLM, conectando meus dados lá dentro e fazendo um modelo conversacional, jogando minhas perguntas, fazendo claramente o que eles podem cruzar no próprio modelo e me trazendo hipóteses. Foi porque, por mais que a gente tenha os dados estruturados, a gente já tem que reorganizar nossos dados para o LLM poder ler nossos dados. Falei, maravilhoso, segunda-feira, por favor, eu quero quanto custa e quanto demora para você montar isso, porque não faz sentido de gastar energia construindo esses relatórios, que é o famoso dashboard, uau, porque esse negócio está ultrapassado. E aí, segunda-feira, eu tenho minha resposta de quanto tempo eu demoro para poder reorganizar minha estrutura de dados, pensado no que os LLMs consigam ler, e aí meu modelo conversacional consiga trazer a hipótese e a gente possa construir. Então, volto a falar, é a mentalidade. É olhar para dados de uma maneira estruturada e entender que às vezes você tem que reorganizar um pouco para poder ir para um próximo nível. Concordo plenamente. E é o que eu estou fazendo agora, porque quando eu cheguei com todas as oportunidades de dados que a gente pode cruzar, a gente ficou quebrando a cabeça, tudo que dá para fazer, são tantas variáveis, com tantas lojas, que fica humanamente impossível você fazer sozinho. Mas com os dados estruturados, com o LLM e montando os agentes, é possível. Total. Não, e às vezes é um pouco do que você falou, vem tanto dado, que você fica numa parálise, né? Você fica paralisado, analisando a quantidade de dados. Tentando analisar. Tentando analisar. Ainda. E o que eu faço com isso, né? Hoje apareceu um negócio parecido comigo, recebi um reporte até de uso de AI dentro da minha estrutura, e cara, tinha tanto dado, que eu falei, tá bom, mas e qual é o acionável desse conjunto de dados, né? Porque assim, isso é bom ou isso é ruim? Tem um monte de coisa que a gente mede, mas assim, de fato, isso é bom ou isso é ruim, né? Não tem um parâmetro. Qual é a sua expectativa sobre tal indicador ou sobre a performance de tal canal, né? A gente ainda tem pouco estruturado isso. Eu acho que é um caminho que os agentes, que as LLMs vão ajudar bastante a gente, né? Por isso que é importante, como você falou, ter dados estruturados para o que você precisa. E segundo é entender que esses dados estruturados, um modelo conversacional bem feito, com os seus dados dentro, que é o mais importante, né? Você vai juntar os seus dados com o LLM, aí sim você consegue criar prompts bons, para realmente começar a criar hipóteses de cruzar os dados. E vou te falar, minha impressão, a gente vai achar muita oportunidade e a qualidade da discussão no planejamento, no produto, na gestão de loja, vai ser outra. Porque fala de PA, ticket médio, churn, NPS, operações, PA. Deu, né? Deu para falar sobre isso. Isso não é mais suficiente para você repensar o teu negócio e achar essas pequenas variáveis cruzadas, monta uma equação complexa que te traz muita potência. E aí não tem como você não pegar um supervisor, um gerente de loja e decupar isso, e você vai achar, assim, dinheiro saindo pelos dedos. Vou dar um exemplo bobo. Eu tive uma loja que tem uma safra de clientes muito boa, mas eu tenho uma safra de clientes muito boa do ano, que tem o vendedor ABC, que tá voando, churn baixo, LTV alto, e na mesma loja eu tenho o DF, que, não tá indo bem, mas quando eu pego o dado dele, entrou clientes com renda alinhada com o nosso modelo, mas não teve conversão, não teve recompra, quer dizer, essa é uma fatia que se eu levar pro cara de cima, é o potencial que ela já tem. Fora o modelo de growth. Então, tem tantos cruzamentos que você consegue fazer, esse modelo de vendedores que tem o menor churn de nível 6 e 7. Eu amo esses caras. Agora, como eu faço os outros vendedores ter a mesma recorrência e performance para poder garantir que esse cliente que está na nossa base está na potência dela? Então, a gente tem N cruzamentos para fazer. Quando você vai no granular, que é impossível sem ter uma coisa bem estruturada, que não dá para chegar em tanta informação, ou criar as hipóteses, vai ser muitas hipóteses. E a gente vai segmentar, vai testar, vai implementar, vai entender e vai escalar o que der certo. Mas não dá para fazer sozinho isso. Não, certamente não. Uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se você viu o painel da CEO da Ulta Cosméticos. Ela falou, cara, agora com os agentes, pela primeira vez dá para pôr em prática o que a gente chamava de marketing one-on-one, né? Então, assim, a gente sempre se falava do marketing ultra personalizado, mas ele nunca saiu do PowerPoint na prática, né? Eu concordo. E agora acho que a gente consegue usar a tecnologia e apoiar a venda para que ela seja cada vez mais personalizada. Eu, do meu lado aqui, eu enxergo um monte de ajuda que a gente pode dar na loja física e para o vendedor e municiar ele de informação, de pitch de venda, no seu caso, de ajuda para estilo, de saber se o cara abandonou o carrinho ou não, quantas vezes ele passou pelo e-commerce e eventualmente está indo na loja física,
para ajudar esse vendedor a ter uma performance do nível dos exemplos que você disse de alta performance. Como é que você enxerga a tecnologia na mão do vendedor para auxiliar ele nesse processo de venda? Olha, você levantou uma bola que eu preciso cortar. Eu acredito tanto nisso que eu resolvi montar o meu aplicativo vendedor e meu aplicativo do cliente próprio. Legal. Eu coloquei uma grana em cada um deles, mais um lote integrando os aplicativos. Porque na minha cabeça, para chegar nesse nível que você falou da hiperpersonalização, eu preciso que o meu vendedor seja um agente que impacte o cliente a querer baixar o aplicativo não para comprar online, mas para a jornada do cliente ser mais fluida com a gente. Sim. E tendo os aplicativos ambos nas mãos, o que você pode criar de jornada de integração é transformador. Então, vamos dar um exemplo. Se o cliente compra a cada 4 meses, não adianta eu buzinar o cliente, no primeiro 1, 2 meses, ele não compra. Uhum. Agora, se eu entendo o que gera valor para ele, eu vou criando comunicação de conteúdo, no terceiro mês é melhor de tentar abordar o cliente com um modelo de machine learning. Então, você comprou essa camiseta, sabe que chegou essas calças que combinam com a sua camiseta? Então, você começa a trazer o quê? Uma personalização. Outra coisa que a gente está fazendo, isso aqui eu tentei há 6 anos, tá? Acho que agora vai sair. Venderam, que agora sai. 6 anos. Parece simples, mas não é simples. Não é assim. Aparentemente. A gente tem alfaiate em todas as lojas. Ou seja, eu ajusto peças em todas as lojas. Porque eu vendi a alfaiataria lá atrás, a gente tinha alfaiates. Hoje eu não vendo a alfaiataria muito, mas eu tenho os alfaiates. E aí, o que acontece hoje com o dado? O dado hoje, o cara ajusta, marca e vai embora. Eu não tenho esse dado. Lembra de Fashion Tech? O que é Fashion Tech? Dados para jornada e dados para eficiência. Pronto. Teoria. O que a gente vai fazer a partir de alguns meses? Eu vou pegar todos os dados do cliente. Manga, barra, ajustou aqui, ajustou acolá. Vou pôr no aplicativo. Quem tiver o aplicativo baixado e for na loja de uma vez, vai poder comprar pelo aplicativo com a manga e a barra ajustada direto. Animal. Agora, olha... Isso é testemunho. Tem o alfaiate mesmo. Você ajusta. Só que eu não pego o dado para criar uma jornada de experiência que ele possa comprar online e ter um mínimo de ajuste que é o físico gera de valor. E eventualmente nem só ajuste, né? Porque se você tem o dado do tamanho da pessoa, você já pode, na navegação, já sugerir o tamanho certo para ela. E olha a sacada. Essa que é a sacada. Eu pego esses dados todos de ajuste e eu não faço nada, porque eu não pego os dados. Eu só marco. Com os dados estruturados, eu vou levar para um time de produto. Olha quanto ajuste a gente está fazendo na modelagem. Então, eu vou melhorar minha modelagem da roupa usando os dados dos ajustes. Monjaro hoje vai mudar muito as modelagens das roupas. Ninguém pensou nisso. Sim. Mas a verdade é, vai mudar. Vai. Ou seja, quanto mais dados eu consigo extrair desse consumidor e gera um benefício na experiência, mais dados eu dou para o time de produto melhorar o quê? A modelagem da coleção. E o quanto você compra, ou quanto você compra, não, quanto você produz de cada... Aí vem um outro modelo que eu estou construindo com agentes para plano de sortimento. Legal. E o in-season, né, que é a coleção, e o pre-season, que é o desenvolvimento da coleção. Então, minha teoria é, a gente montou um modelo nosso, a gente vai colocar AI no modelo, vamos pôr um agente, e minha tese futura é acabar com o modelo e deixar a gente trabalhar. Legal. E aí, sim, eu consigo cruzar 140 lojas, porque hoje é o segmento, loja... pequena, média ou grande, morna, quente ou fria, renda alta, renda baixa. Mas eu crio clusters que não é a hiperpersonalização que a gente falou do cliente. São clusters. Mas às vezes uma loja minha tem camisa P5, mas a polo é P3, sei lá eu. Tá. Ou seja, é impossível manualmente eu chegar nessa estrutura. Mas com a AI dá. Certamente. Uma dúvida até, você falando, eu comecei a pensar umas outras coisas aqui. O mesmo cliente de Aramis assim, você tem um overlap de consumidores entre Urban e Aramis? Vou provocar aqui. Vou provocar. Primeiro eu tenho, porque eu tenho muito corner na Aramis de Urban. Então, sim, eu tenho que ter. Se eu no Morumbi, que tem as 2 lojas apartadas, você vê que tem metade da base nunca comprou Aramis, metade já comprou Aramis na vida. Ah, legal. Mas eu vou provocar algo maior. Já ouvi muito, mas você está se canibalizando, você colocando suas 2 marcas. Eu falei, deixa eu explicar. O homem compra na média umas 5 vezes ao ano. Eu tenho uma média de frequência de 2. Óbvio, quem comprou mais tem 6, 7, 8, 9, 10, mas na média 2. Ou seja, da cada 5 compras, 3 não é comigo. Então, olha a minha visão. Muito mais preocupado de me canibalizar, eu estou preocupado em criar uma estratégia LTV do grupo. Uhum. Porque se nosso cliente compra na Aramis, na Urban,
na Next, depois na marca A, B ou C e tiver no nosso ecossistema, eu estou muito mais preocupado que o LTV do grupo cresça do que da marca. Lógico. Porque no final eu preciso garantir que o cliente está na minha base, no meu relacional. Então, volto a falar, eu tenho um market share de 6, 7%. Eu tenho N marcas muito legais no mercado que o nosso cliente já consome. Vamos criar um jogo para a gente disputar com eles, não a gente disputar entre a gente mesmo? Sim. Porque, eu falei para o pessoal, é muita prepotência no tamanho do nosso negócio achar que a gente está se canibalizando quando eu tenho N marcas boas no mercado competindo com a gente. Pelo contrário, se o cliente comprar uma Urban porque ele acha que a praticidade do produto para viajar, para algum momento é muito legal, mas ele quer uma camiseta de algodão com seda porque ele quer usar, ótimo! Agora, cada marca tem que ter seu posicionamento, seu lifestyle, seu storytelling, seu diferencial competitivo, porque tem que ter autenticidade. Agora, se o nosso consumidor quiser comprar nas duas, melhor maravilhoso, ainda. Porque provavelmente ninguém compra só em uma marca. Não, total. Então a minha teoria com a turma foi desmistificar a mentalidade da canibalização para a mentalidade da soma. Legal. O seu comprador ainda tem muita mulher que compra pro... Estatística, 27% da nossa base CRM são mulheres. Mas eu estimo mais uns 27 a 30 que vai com o homem, ajuda a escolher, passa no CPF dele que ele está comprando e vai embora. Tá. Então 27 é o dado oficial. O dado não oficial do RIC é mais da metade. Boa. Bom, vamos falar de um outro tema que você gosta bastante, que você puxou aqui, que é a experiência em loja. Ok. Eu também vi um monte de coisa por lá. Sim, tem uma espécie de geração de lojas com cafés dentro. Sim, tá na moda. Tá na moda. E mais algumas outras coisas, né? Muito serviço envolvido dentro da loja. O que você viu de mais legal e o que a gente, sei lá, o que você pensa em implementar? Se tem alguma coisa que você pode falar? Olha, primeiro eu vi marcas fazendo ativações de experiências legais, desde uma Buck Mason na flagship lá do Sorro, com café, com espaço, com interação, uma casa quase, mas a loja é grande, então tem que ter espaço, que me chamou a atenção. Legal. Há uma Gymshark, que eu ouvi falar que tá bombando no mundo, eu não conhecia, e como tem a Urban, eu quis conhecer, a flagship deles de 3 andares, com os detalhes, sabe, o negócio do elevador é uma anilha de pesos. Legal. Sabe, você vê o crafting dos detalhes para criar um lifestyle por trás, os manequins grandões, porque é tudo roupa de academia, cada andar com uma experiência diferente de produto. Então, eu acredito que você tem que trazer os seus códigos de marca e de elementos que constroem algo que dá prazer do cliente navegar pela loja. Porque a verdade eu brinco que a nossa loja é tipo um oásis no deserto, né? Uhum. Você tem que ser o oásis do deserto. Quer dizer, o cliente para ir na tua loja hoje tem que agradecer que ele vai na sua loja. Pode comprar online, no aplicativo. Você vai na sua loja, ele tá buscando algo. É uma conversa, uma experiência, uma ativação, uma coisa diferente. Então me chamou muito a atenção com algumas marcas nas flagships têm criado jornadas de experiências dentro da loja. Na Gymshark tem um dos andares que estava fechado, mas porque é inverno lá, para fazer ativação de eventos. Para os clientes principais, para trazer uma galera legal e criar o quê? Uma dinâmica na loja que não é vender na loja. Se rolar minha negociação que eu estou fazendo para minha flagship da Urban Oscar Freire, vai ser isso. Legal. Vai ser uma loja de experiência. Legal. Porque eu preciso fazer o que as pessoas queiram ir na nossa loja para conhecer uma Urban que é do zero. Então criar uma loja que traga experiências diferentes nos andares para poder fazer... Que se comunique com a marca, né? Então eu estou negociando essa loja, se der certo, lá para abril, maio, você vai ver a minha loja de experiência da Urban. Eu super concordo, acho que experiência é fundamental. Varejo é comodidade e experiência, né? O digital é comodidade. Para ir para a loja física, se você não proporcionar um nível de experiência, mesmo que seja um atendimento melhor, ou se o vendedor precisa entender mais o produto do que o consumidor, porque é comum. Não é trivial hoje em dia. Não é trivial hoje em dia. Então, eu super concordo. Você tem notado que o tráfego da loja física diminuiu, mas a conversão aumentou? Ou você... Não. Eu vejo operações, assim, crescendo, na média. De volume de gente. De pessoas e, obviamente, o preço médio. A real é que eu manter esse pace de crescer 20, 25 ao ano, eu preciso que todos os canais cresçam bem, senão eu não consigo entregar esse número. Boa. Então é meio que o desafio de fazer os canais. O que eu tenho debatido muito com o time, de experiência de growth,
é trazer o cliente no target certo. Tá. Porque acho que o maior desafio das marcas, quando você faz growth, crescimento, é a estratégia de quem você quer trazer e por quê. Porque, primeiro, fica um mar aberto muito caro, e segundo, tem um churn muito alto. Tá. Então, um dos OKRs da companhia do ano não foi volume de clientes, foi clientes no target. Tá bom. Porque se você quer criar safras boas, criar consistência, aumentar a sua base, aumentar uma base com longevidade, com potência de crescimento da frequência, eu tenho mais questionado o target do que o volume. Sim, faz sentido. Se você é uma marca de menos premium, taca no volume. Se você é uma marca um pouco mais premium, vale a reflexão. Se as safras que você estão trazendo são safras alinhadas à expectativa da sua base. Senão você vai entrar num espiral que ou você vai ter um churn alto, ou você vai ter que mexer no seu produto para atender a demanda de cliente que está trazendo. Por isso que eu acho que o físico também ele é muito importante, porque não deixa de ser um mérito que uma loja física, com seu posicionamento, deveria atrair o público pelo qual você tem vocação para. O digital é mais ou menos, porque é um mar aberto. E aí vem a estratégia de growth, na minha opinião, de criar desde conteúdo, branding e performance que alinhe a seu target pelo qual você está buscando. Então, às vezes, você pode optar por uma queda de operações, desde que a qualidade da startup que você está trazendo seja boa, que compense no ticket médio. Ou você vai para o mar aberto, querendo trazer o máximo de pessoas, aceitando um churn, talvez um CAC alto, porque você prefere trazer o fluxo para a loja e ver o que acontece depois. São estratégias que não tem certo e errado. São caminhos, são escolhas. Então você pode olhar para menos operações com mais ticket médio, para mais operações com menos ticket médio. Pode ter uma margem bruta e topar um churn alto para testar. Pode ser que você prefira manter margem bruta com um churn mais baixo, com mais qualidade. Então eu acho que vai muito da estratégia de cada um, mas tem que ter consciência da estratégia. Porque senão, tudo serve, né? Sim. E aí a gente tá chegando no fim aqui. Queria fechar com uma pergunta que para mim eu não sei a resposta ainda, mas a gente lá tá bastante atento e bastante célere no processo, porque a gente de fato precisa entender o que vai acontecer. O quanto você acha que os Geminis, GPTs vão impactar no teu negócio, e como é que você está preparando os conteúdos da Aramis para que os agentes ou os GPTs identifiquem essa história que você quer contar, esse perfil de cliente que você quer atingir, porque de fato um pedaço vai ser impactado por ali. Né? Eu acho que não é um pedaço, é um grande pedaço. Sim. Porque quem vai mais sofrer com isso seria o Google, que montou o Gemini deles e entenderam que eles vão ter que matar uma parte do negócio dele para poder sobreviver no futuro. Vai ter que shiftar. Então eles foram, talvez, estavam mais atrasados e recuperaram o pace, porque essa famosa história, né? Eu preciso matar meu próprio negócio para criar um negócio novo. Porque o negócio dele é de SEO, de search, de mídia. Sim. Essa é a verdade. E agora, vendo esses LLMs ganhando relevância na busca, tem que mudar. Aí o Gemini acho que deu um baita passo e deu uma bela recuperada contra um ChatGPT e outros lá, Grok e outros que tem. Então, primeiro eu vou falar de... Esse tema eu vou falar 15 minutos, vou falar muito enxuto. Eu acho que tem uma mudança de mentalidade nas organizações para acontecer. Essa é a minha visão. E o que eu estou fazendo hoje em dia. E a mentalidade, ela vem de uma mudança de transformação de cultura. Então, o que eu até falei hoje de manhã? A cultura tem layers, camadas. A primeira camada é a fundação. Essa não pode mudar, que é a sua essência. É o que faz ser você. A próxima camada é que vai ter que mudar, que são os códigos de cultura para você construir a empresa do futuro. Sim. Que te levou até aqui e vai levar para o futuro. E é onde eu estou trabalhando hoje em dia. Então, como eu faço isso? Desde a minha mentalidade, dos meus diretores, de empurrar uma mudança de mentalidade na gestão da companhia. Em 2024, que operou em 25, a gente fez o primeiro programa de estágio Data Driven. Eu trouxe 10 estagiários de dados, efetivamos 7 analistas. Legal. E esse ano, que a gente rodou o processo ano passado e esse ano começou, são 21 estagiários de dados, de AI. 21. Caramba. Pensa na Coreia do Sul. Ela mudou depois de 2 gerações. Quais são as nossas gerações? É a porta de entrada dos analistas novos, mais a visão da diretoria, mais o meio da contratação de pessoas no meio, nas mudanças que você faz, que tenham os skills necessários para a transformação da companhia como um todo. Então, pensa que é uma organização, é um sistema complexo. Ok? Se você quebra um sistema, é traumático. Sim. E o sistema se regula pelas relações das pessoas.
Tem 3 tipos de pessoas numa organização: os promotores, os detratores e os falsos promotores. Ponto. Numa transformação nessa magnitude, você tem que entender quem é promotor, quem é detrator e, mais importante, quem é o falso promotor, que é esse que impacta e emperra a transformação de uma organização. Porque falar que eu vou ter que mudar meu modelo de treinar os AIs e os LLMs para falar mais Jeremys porque o search vai mudar, tá dado. Preciso fazer. Mas isso é uma ação dentro de uma transformação muito maior, Sim. que é preparar a companhia para o futuro, que é aí que mora o grande desafio na minha cabeça. Que é um fato que os LLMs vão ganhar cada vez mais potência, até porque integrando com plataformas e por aí vai simplificar a jornada do cliente, tá migrando para lá já, o search. Ou seja, a gente tem uma obrigação de se preparar para atender nosso cliente onde quer que ele esteja e vai estar lá também. Fato. Mas eu quero só provocar que essa migração, de você treinar os modelos para falar de Aramis, falar de Urban, falar de Next, é uma obrigação nossa. Mas isso é um pilar pequeno, perto da necessidade de transformação, que na minha visão, as organizações vão precisar passar para serem relevantes nos próximos 5 anos. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque, de fato, se as pessoas não estão conectadas com o que está acontecendo, com as transformações que elas precisam o tempo todo se adaptar e eventualmente se autotransformar, você tem um time errado que não vai te levar para o futuro. Né? E a primeira pessoa que tem que mudar é o líder. Você não vai levar as pessoas onde você não foi. O problema é que a velocidade ela é impressionantemente rápida. E é a verdade do ser humano que o ser humano não gosta de transformação. É mentira, ele não gosta. Então, se você não está confortável em estar desconfortável, vai ter um problema grande para se resolver. E você tem sentido isso, especialmente das gerações mais novas, que eles estão a fim de entrar nessa jornada de autoconhecimento e de transformação que acho que a gente vai precisar ter? Eu acredito que sim, e eu tendencio a nunca generalizar as pessoas, tá. Nem gerações. Porque você tem que achar as pessoas que conectam com a sua cultura, com a sua visão e que queiram fazer. Concordo. Independente se é um cara de 60 anos, uma geração, ou uma pessoa de 20 que chegou no meu programa de estágio agora. Por isso que eu vou falar uma coisa importante. Não tem cultura certa, não tem cultura errada. Não existe isso. O que não pode é não ter cultura. Porque que cultura serve? Acho que 2 grandes coisas. Primeira, é para atrair quem valoriza e explica quem não valoriza. E segundo, cultura são as regras guardiões da governança do seu negócio. Lê o livro do Homo Sapiens. O que é uma sociedade? O que é um país? É um grupo de pessoas regido por regras que consideram coerentes e por isso vivem em cima disso. É o que dá cola em tudo que você tem lá. Como a companhia é a mesma coisa. Então, por isso que eu falei, tem a fundação da sua cultura, que é a sua essência, não deveria mudar, mas você tem que estar preparado para questionar as próximas camadas da sua cultura para preparar o seu negócio para o futuro, porque não é uma questão se, é só em quanto tempo. É isso. Em quanto tempo. Boa. Richard, obrigado pelo papo. A gente que podia ficar mais 2 horas falando aqui. O pessoal já tá do outro lado ali, levantando a mão, acabou e tal. Obrigado pelo papo, foi bom demais. Espero ter outros com você. Um prazer. Obrigado por ter vindo. E é isso, o primeiro episódio, temporada 2026, Wakecast, chegou ao fim. Em algum lugar aqui ou aqui, possivelmente vai ter o link para os próximos episódios. Se você não viu ainda, clique e veja. Tem muita coisa legal que a gente já fez. Muito obrigado e até a próxima.